Saudações a todos, dando continuidade então ao áudio que fizemos, ao último áudio em que vimos o capítulo Forças Viciadas do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos buscar então a continuidade no ponto em que estávamos, em que era falado ali de muitas situações. Vamos pegar aqui para dar uma retomada, né? Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Por quê? Eles estavam observando um local de um bar noturno em que o vício imperava e havia ali a presença de muitos desencarnados vampirizando aqueles que ali se encontravam. E depois o Aulus, que é o orientador que está coordenando esses trabalhos, ele fala das encarnações mais difíceis, que são aquelas que acabam por curar esses vícios, né, essas situações. Então a vida nos traz ali depois grandes dificuldades como consequências desses processos viciosos, né? E é perguntado ali, o Hilário, amigo de André Luiz, pergunta: e se por acaso os encarnados mudassem o comportamento? Eu vou pegar aqui o trecho. Não, o próprio André Luiz pergunta: no entanto, comentei, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade, através da renovação mental com alicerces no bem. O que ele está perguntando? E se os encarnados não derem mais pasto, digamos assim, não derem mais alimento a esses espíritos viciosos, né? O que aconteceria com esses que buscam sempre vampirizar e não encontrariam ali a quem vampirizar? Isso seria ganhar tempo recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico, né? Porque nós sabemos que todo o processo de viciação instalada ele requer muito esforço para que se consiga vencer essa dificuldade, né? E o que ocorre é que na maioria das vezes não se quer vencer, quer continuar alimentando aqueles hábitos viciosos. Então vamos continuar. Observando os beberrões cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou: ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Então, o que está sendo perguntado é, na casa espírita, né, no templo espírita que eles visitaram na noite anterior, eles viram ali médiums, né, dando a possibilidade, né, a passividade para que espíritos sofredores se manifestassem através deles e recebessem ali o auxílio através dos médiums de apoio, através dos médiums esclarecedores. E por isso que ele coloca, ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valentes de pessoas. Aqui também é mediunidade, né? Porque lá sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, né? Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Recursos psíquicos
neste ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinarmos a eletricidade, a benefício do conforto na civilização. Nisso, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguimos-lo ombro a ombro. Eles adentraram ali uma parte mais interna desse bar noturno. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se, então, quando ele fala estudemos, né? O Hilário e o André Luiz focaram, prestaram atenção e observar o cérebro deste moço que estava ali bebendo uísque e fumando com volúpia, né? Conhaque, bebendo conhaque. Então, o cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Então, vamos observar o que estava acontecendo ali. Então, o cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. Então, esse moço estava escrevendo, né? Na verdade, ele estava ali sob a atuação de um parceiro, podemos chamar de parceiro, porque ele acolheu a esse espírito. E nós vamos ver de que forma ele se deu. Ele acolheu, tanto que aqui fala associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Nesse instante, anunciou Aulus atencioso, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Então, ele não era alguém que soubesse que tinha essa mediunidade de psicografia, mas naquele momento ele estava sendo um hábil médium psicógrafo, escrevendo ali sob a inspiração do Espírito. E vamos ver por que isso se deu. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhes aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente
e o ajude nesse mistério. Ele era, como nós vamos ver, um jornalista que teve ali a incumbência de escrever uma matéria. Então, essa vontade, né, de sobressair-se nessa oportunidade, essa vontade de sobressair-se não por um bom trabalho, mas, independente dos meios, dos recursos, ele queria uma matéria que chamasse atenção para agradar ali o jornal para o qual ele escrevia, né? Então ele acabou atraindo esse espírito malfazejo e se transformou naquele momento como um médium, porque o espírito imantado a ele jogava a ideia, né? Coloria a ideia da forma como ele desejava, e ele simplesmente, nesse processo de aceitação dessa indução, vestia as palavras dessas ideias jorradas, né? Então, nós vamos ver por que isso se deu. Encontramos sempre o que procuramos ser. É profundo. Encontramos sempre o que procuramos ser. Fim da breve pausa que nos compeliu à reflexão, Hilário recomeçou. Todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Não, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Então, por que o Aulus inclinou-se? Para auscultar. Ele queria dar mais detalhes sobre a situação. Qual a intenção desse espírito, se utilizando desse jornalista que estava fazendo uma matéria. Então ele se aproximou, auscultou, né? Assim, buscou as informações. Nós sabemos que está tudo ali, tudo gravado, né? E os espíritos têm essa condição de vasculhar aquilo que está para nós guardado, mas para eles não, né? Então vamos ver o que ele vai colocar. Entre as excitações do álcool e do fumo, que saboreiam juntos, então vemos aqui um processo simbiótico, pretendem provocar uma reportagem perniciosa. Né? Então, cada um com a sua intenção. Um de ganhar campo ali no trabalho de jornal barato, né? E o outro com a intenção, como nós vamos ver, mas vamos lendo para a gente ir falando, não vou adiantar. Vamos lá. Pretendem provocar uma reportagem perniciosa, envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio, a cuja margem aparece a influência de certa jovem aliada a múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigo operoso, lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia e com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega o concurso de ferrenho viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Então, nós vamos esmiuçar o que significa isso. Na verdade, o jornalista, nós vemos, né? Ele tinha uma malícia, né? Trazia uma malícia por si só, né? Então, ele era malicioso,
Então, havia uma menina, havia uma jovem que estava ali envolvida ali num crime que havia acontecido, um homicídio. Mas ele maliciosamente tramou ali o papel dela, né, dentro daquela situação. Ele levantou uma situação maliciosamente, colocando ali naquele enredo daquele homicídio, mas com o único objetivo de causar sensacionalismo. E ele cedendo ali à vontade dele de sensacionalismo. E o espírito com interesse, como nós vimos aqui, de arrojá-la aos abusos da mocidade. E nós vamos ver por que esse espírito tinha o desejo de arrojá-la aos abusos da mocidade. E por que uma matéria em que ela seria envolvida, em que ela estaria envolvida num homicídio com uma certa participação, por que isso a arrojaria para os abusos da mocidade? Então vamos lá. Mas como? Indagou Hilário, espantadiço. E aí o Aldous continua. O jornalista, de posse do comentário calunioso, que era mentira, será o veículo de informações tendenciosas, então ele vai jogar a ideia, né? Informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para o outro exposta às mais desapiedadas apreciações, e de certo se perturbará sobremaneira, de vez que não se acompliciou com o mal na forma em que se lhe define a colaboração no crime. Então, a forma como o jornalista estava descrevendo era uma calúnia. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Então, o que ele quer é que ela, aborrecida, entristecida com os comentários, se vendo de repente envolvida num crime de uma forma que absolutamente ela não estaria, essa decepção, né, essa tristeza dessa situação faria com que ela baixasse o padrão vibratório, aborrecendo-se, e com isso ela poderia retomar ali a roubos, aproveitando ali a sua mocidade. E nós vamos ver por quê. Eu quero ler mais um pouco para a gente esmiuçar. E conseguirá, insistiu meu colega assombrado. Quem sabe? E algo triste, o orientador acrescentou. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. Então, ela estava ali numa vida ali que trazia provas, né? Mas provas em que ela estava ali muito firme. E se não puder combater com a força que precisa, será mais justo dizer, se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Então, é alguém que traz do passado já determinadas vinculações difíceis, inclusive com esse espírito, que hoje busca envolvê-la. E por que ele busca envolvê-la? Porque ele já esteve com ela, né? Espíritos que se compraziam juntos nos abusos, inclusive no plano espiritual, né? Então, como desencarnados ali juntos também, ela encarna, ele a perde. E ela encarna com bons propósitos,
propósitos de mudança, que ela estava realmente efetivando uma vida assim de regramento, diferentemente do que já havia acontecido no passado, né, de outras experiências. E nessa encarnação ele estava firme e ele queria ela novamente. E de que forma ele queria? Durante o processo do sono. Se ela abaixa o padrão vibratório, ela pode, durante o sono, ir buscá-lo em espírito, no desprendimento do corpo pelo sono. É isso que ele queria, tê-la novamente, né? Tê-la novamente para poder desfrutar novamente da presença dela. Agora, ela iria cair por conta disso, dessa provação pela qual ela estaria passando, né? Ela iria realmente perder ali o equilíbrio, perder a condição de continuar vigilante. Tudo isso iria depender das escolhas que ela fizesse, do comportamento que ela buscaria ali diante da situação que lhe alcançou, né? Então, vamos parar por aqui e depois nós retomamos no próximo áudio o fechamento deste aprendizado. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Somos Seis, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier, e tem vários relatos de espíritos desencarnados em mensagens que enviaram os familiares. E a gente traz hoje o relato do que aconteceu no acidente, num incêndio do Joelma, né, que foi um incêndio que ocorreu em fevereiro do ano de 1974, em que 187 pessoas morreram e mais de 300 pessoas ficaram feridas, né? Isso porque houve um curto-circuito no ar-condicionado que provocou ali esse incêndio, foi um incêndio de grandes proporções. Então aqui é o relato de uma jovem chamada Volkmar, que ela envia uma mensagem ali aos familiares, à mãe em particular, né? É bastante interessante esse relato dela. Então ela diz: querida mãezinha, meu querido Álvaro, que é o irmão. Primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mãe para que as forças não me faltem, agora que tomo lápis com o auxílio do meu avô para escrever. O avô dela desencarnado, que do outro lado estava ajudando para que ela pudesse transmitir essa mensagem. Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso. Tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas, através das letras no entendimento desejado. Aqui é alma para alma nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isso, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o fato inesperado? Muito difícil a revisão, as lembranças. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um modo só à ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Aquela situação, né, que as pessoas que teriam que estar ali naquele incêndio, que teriam aquela prova, aquele aprendizado, elas foram para aquele local. Quem não teria que passar por aquilo foi um dia que de repente não acordou, ou que teve uma consulta médica, enfim, né? Aquelas pessoas que estavam naquele momento, naquela situação, havia ali um propósito, um objetivo, um aprendizado. Ela continua dizendo: quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto na sala era grande. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores, e o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, o de descer à pressa, e fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos.
a força elétrica sofrerá queda compreensível. Então o primeiro impulso ali é de descer, né? Mas os elevadores, em função do incêndio e dos curtos, não estavam mais funcionando. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Então, inicialmente, eles tentam descer ali pelos elevadores, que não funcionam, e no segundo momento eles pensam em ir para os cimos, né, para o alto do prédio, na esperança de um resgate por helicópteros, mas o Joelma, esse edifício, ele não tinha heliporto, ao contrário do Andraus, porque o Andraus foi um prédio na 9 de julho que teve um incêndio 2 anos antes, que muitos foram resgatados ali pelos helicópteros no heliporto, mas o Joelma não tinha, né? Então ela percebe ali, ela fala que era difícil abraçar, resgatar ali tantos com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei, ou seja, ela foi compreendendo ali que o desencarne estaria prestes a acontecer. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa era para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor, uma branda anestesia, me invadiu pouco a pouco. Então nós vemos aqui quando ela diz que orei como nunca, tudo atravessei com a prece no coração. A gente vê a maturidade já dessa jovem, desse espírito, que no momento ali tão difícil, tão dramático, ela consegue manter essa serenidade, essa confiança em Deus e ali fazer a sua oração confiando, né, que Deus estaria ali conduzindo todo o processo ali difícil, mas ela com essa confiança, com essa fé, né? O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual, que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Então o avô dela, o Álvaro, já desencarnado, ajuda ali naquele momento para que ela não sentisse as dores de quem ali estava sendo pisoteado, né? Aquela correria, aquele desespero para sair dali, mas ela fala que ela foi poupada, que ela não sentiu absolutamente nada nesse sentido, né? Quando ele fala, não me deixaram assinalar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela, ou seja, ela foi poupada ali dessa dor física, desse sofrimento que estava acontecendo naquele momento. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Vejam que ponto muito interessante. A ajuda ali, ela acontecia para todos, mas cada um recebia esse socorro de acordo com a sua preparação íntima. Então ela deixa claro que a atitude de prece dela e a aceitação a colocou numa condição que permitiu que os espíritos conseguissem ajudá-la, que ela fosse poupada por essa preparação espiritual dela, pelos méritos, porque de repente outros teriam ali uma ajuda semelhante, mas não percebiam a assistência, não percebiam o amparo da espiritualidade, mergulhados ali no desespero em que eles se encontravam. Mas ela, com essa fé, com essa confiança, ela se colocou em condições de ser ajudada.
Mais tarde, com algumas horas de liberação do corpo, é que despertei ao seu lado. Aquele amigo certo, que hoje sei que é o meu avô e benfeitor de todos os dias, estava a postos me reconfortando. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida. Que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, aqui ela está falando do Álvaro irmão, porque esse avô dela desencarnado também chamava Álvaro, né? Então diz, esse avô fala para ela que o irmão iria ali a reconhecer, né? E de fato o irmão vai ali no IML para fazer o reconhecimento. Mas quem pode se gabar de ser mais forte que os outros numa ocasião qual aquela em que nos vimos todos agoniados e alterados, sem qualquer possibilidade de opção? Chorei muito, mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente a seu lado, ela falando para a mãe. Ela estava quase que constantemente ao lado da mãe, até te dar a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma e os que se acusam doentes, ainda são muitos. Então vejam que mesmo depois do desencarne, há muitos espíritos que passaram por aquela situação, que estão hospitalizados, que estão ainda em choque, né, que se reconhecem desfigurados. Por quê? Pela falta da preparação íntima, né? Tanto que em outra mensagem ela fala, olha, convém lembrar, assim, que o corpo espiritual também se lesa em função de determinadas agressões, como as mutilações provocadas pelo trauma do incêndio, sendo a sua recuperação mais ou menos rápida, de acordo com o merecimento próprio. Em última análise, segundo o grau de compreensão e evolução do espírito e dos compromissos que traga de vidas passadas. Daí alguns companheiros que pereceram no Joelma apresentarem alguns meses depois ainda o corpo espiritual em processo de recuperação. Então nós depreendemos daqui de que alguns espíritos desencarnados ainda se sentindo mutilados, ainda se sentindo o impacto ali do incêndio, eles estão no processo de reconstituição do perispírito. É como se passassem por usando uma terminologia até terrena, uma espécie de uma cirurgia plástica para reconstituir, ajudar nesse processo de reconstituição do corpo espiritual, né? Reforçando pela falta de preparação íntima, porque essa jovem, a Volquimar, ela não passou por absolutamente nada pela condição espiritual que ela foi ali sedimentando, que ela foi acalentando, cultivando ao longo da vida dela, né? Dessa aí e de outras vidas naturalmente. Ela diz ainda, de minha parte estou melhorando. Agradeço as suas preces e orações de Volneia e de Volnilita, do Álvaro, dos nossos todos, sem esquecer a nossa querida Célia e outras amigas. Então aqui são parentes, irmãos e amigos que ela agradece ali as preces. Todos os pensamentos de paz que me enviam são preciosos agentes de auxílio em meu favor. Em outro momento ela diz, querido Álvaro, falando para o irmão, lembre-me como em nossos retratos felizes, não me recorde desfigurada ou em situação difícil na qual você é induzido a lembrar-me. Porque lembrem, ele foi reconhecê-la no ML, ele percebeu ela ali no estado bastante difícil e ela pede para ele, lembre de mim nos momentos felizes, né? Isso é uma coisa importante. Quando algum parente nosso desencarnou numa situação difícil, ou que foi entubado, às vezes aquela imagem fica muito forte na nossa cabeça, mas é extremamente importante que nos lembremos dessa pessoa saudável, bem, dos momentos de alegria, de felicidade, das boas memórias, porque isso é muito importante para aquele espírito que às vezes ele está fazendo esse trabalho, essa
desse saneamento mental, de esquecer ali daqueles momentos difíceis de dor. Então é importante que a nossa lembrança seja dos bons momentos, porque isso funciona como um remédio ali salutar que vai ajudar na recuperação desse espírito. Querido irmão, atravessamos aquela sombra, ela continua. Agora tudo é luz e bênção. Seja para nossa querida mamãe o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Mamãe, continue forte e calma na fé. A morte não existe. O que existe é a mudança que, por vezes, quando imprevista, como foi o nosso caso, não é fácil de suportar. Abraços aos meus filhos do coração, aos pequenos filhos do coração, que são os sobrinhos dela. Mamãe, ouça-me dando notícias. Recorde aqueles recados. Ela vai lembrar que o que ela falava para a mãe quando ela estava aqui na terra. Mamãe, mãezinha, fique tranquila. Mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. Então, para que ela lembre desses momentos ali, desse relacionamento, desse carinho, desse cuidado que ela tinha com a mãe. Esteja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e o carinho de todos os momentos, continua sendo sua, sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. Hoje sempre sua, Volquimar, 13 de julho de 1974. Vejam que o incêndio foi em fevereiro. Em julho, poucos meses depois, ela já transmitia essa mensagem, consolando ali a mãe. Né? Numa outra mensagem, ela diz: é preciso haver atravessado a existência terrestre quase que em serviço absoluto de espiritualização, para que nosso envoltório sutil, para que o perispírito não seja assinalado pelas impressões da morte. Aqui surpreendemos companheiros muitos que passaram ainda por minucioso tratamento de plástica regenerativa, aquilo que falamos agora há pouco, dessa reconstituição do corpo espiritual, enquanto que muitos outros recolhem assistência para reparações últimas de pontos orgânicos lesados. A morte do corpo é somente mudança de plano, sem mudança de nós mesmos. E nós mesmos, conforme os sentimentos e ideias que carregamos, operamos mecanicamente em nós o registro de emoções e pensamentos que se estampam em nossa forma nova de forma inevitável, desde que ainda não tenhamos a precisa educação da vida íntima, a fim de comandar com segurança os novos estados de espírito. Então, os nossos sentimentos, as nossas ideias que nós acalentamos, eles ficam gravados, ficam registrados, sejam umas coisas positivas ou não, isso fica gravado no corpo espiritual, isso tem um impacto, mesmo depois da morte e até nessas futuras existências que temos. Mãezinha, ela diz, descanse somente pelo tempo necessário. O mundo de trabalho pede o esforço dos que consigam compreender e amar. Tudo o que se nos faça possível, realizemos em benefício dos que jazem desanimados, aflitos, desorientados, caídos. A Terra é uma escola imensa, em que todos somos matriculados para as lições do amor, que na essência é a herança de Deus para todos nós. Que essa escola, mãezinha, tanto quanto possível, não se transforme por nossa culpa em hospital ou cárcere, porque as cadeias e doenças são criações nossas, fora da criação divina, na luz da escola bendita da vida física, em que nos cabe o serviço de evolução. É necessário abrir caminhos de luz nas sombras, acender a esperança onde tantos cultivam tristeza e desalento, sem qualquer razão de ser. Sejamos todos irmãos, repetimos. Somos, aliás, todos irmãos, repetimos. Por que não reconhecer isso antes que nos finde o curso de aprendizado no educandário humano? Ou seja, por que não reconhecer que somos todos irmãos enquanto ainda estamos aqui vivos na Terra? Curso que se expressa em cada uma de nossas existências e das quais sempre saímos deficitários,
quanto às notas de aproveitamento e de elevações que nos compete alcançar. Tudo é importante na seara do bem. O pano com que se ampara um recém-nascido é peça do tecido maravilhoso da caridade, como o lençol com que se resguarda um doente. As frases de paz que balsamizem os corações desesperados ou que iluminem o cérebro dementado pelo sofrimento descendem das palavras de Jesus. Estão impregnadas da bênção com que ele, Jesus, nosso Senhor, nos revelou os caminhos da felicidade e da segurança. Enfim, é uma mensagem bastante significativa dessa jovem, né, que demonstra ali uma grande preparação, uma grande lucidez espiritual. E isso mostra ali, então, nesse relato, essa fé, essa confiança, essa serenidade que ela conseguiu ter num momento tão difícil. E essa mensagem é um alívio, é um alento para essa mãe, convidando essa mãe para continuar, para lutar, para fazer o bem, né? Então acho que é um aprendizado bastante grande ali para nós, né? E o mérito que ela tem de ser poupada, né, de não se sentir ali queimada, não se sentir carbonizada, não sentir os efeitos ali do fogo, mostrando que a ajuda ela é sempre constante, mas o recebimento desse amparo, né, a capacidade de sentirmos esse amparo, aí depende do nosso mérito, depende do nosso esforço, daquilo que acalentamos ao longo ali da nossa vida. Então fica aí o aprendizado. E se alguém tiver interesse em ler na íntegra, é do livro Somos Seis, da mensagem dessa jovem chamada Volkmar. Que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre.